Você sabia que um pequeno mal-entendido em uma ligação pode te fazer perder uma grande oportunidade de emprego? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Faz de Conta. Aqui a gente vê diálogos em espanhol do dia a dia para você saber como interagir com nativos e conseguir conversar em espanhol sem medo e com uma fluência real. Aqui, o Primo Jimmy. E se você for novo por aqui e ainda não estiver inscrito no canal, saiba que você está perdendo muito conteúdo prático como esse daqui, que vai te ajudar a falar espanhol sem medo e sem complicações, tá bom? Então, no diálogo de hoje, que é um diálogo básico, tá bom? Diálogo básico, a gente vai ter uma ligação de telefone, uma ligação para uma entrevista de emprego, tá? Você vai receber uma ligação para uma entrevista, tá? Tá certo que você não sabe, na verdade, tá? Mas você vai receber, tá bom? Então seria chamada, tá? Aqui seria uma chamada, tá? Chamada de telefone para uma entrevista de emprego. Essa letra aqui se chama EL, tá bom? São dois L's, beleza? Aqui tem dois L's e a gente conhece como EL. Então seria chamada, chamada, tá? O som é muito parecido com o do Y. YA e o ELA se falam parecido, tá bom? Digamos que, independentemente de como você falar, não vai ter muito problemas de confusão, tá bom? Porque, por exemplo, os primos da Argentina e do Uruguai, eles falam essa letra aqui e o Y como se fosse um SH. Então, eles falam chamada, tá bom? Eles falam chamada. No caso, a gente sabe que os primos da Argentina falam desse jeito. Então, você também vai saber que os primos da Argentina falam desse jeito. Que quando eles falam com esse som de SH, por exemplo, aqui, se eles falar chá, você vai saber que se escreve com Y ou EI, tá? E nesse caso aqui, se escreve com EI, tá bom? Então, beleza. Chamada de telefone para uma entrevista de emprego, tá? O diálogo tem dois participantes, tá? Então, corre lá e chama alguém. Chama seu marido, chama sua esposa, chama alguém com quem você gostaria de aprender junto. Vocês dois ou vocês duas vão aprender muito mais rápido, acredite. Vocês vão se divertir mais e vai ser um aprendizado muito mais rápido, tá bom? Mais eficiente. Então, um dos participantes é a senhora Lopes, tá? A senhora Lopes, que seria responsável pelo RH. Essa pessoa aqui seria a nativa, tá bom? E no caso, tu, que seria você, é a pessoa que está aprendendo espanhol, tá bom? Então vamos lá para o diálogo. Tú. Sí, señora López. Buenos días. Hablo con el señor José Ricardo da Silva. Soy la señora López de Soluciones Globales. ¿Es una vez? Tú. Sí, señora López. Buenos días. Hablo con el señor José Ricardo da Silva. Soy la señora López de Soluciones Globales. Tá bom? Então aqui, no caso, tocou o telefone e você atendeu. Sim, se digamos que é o jeito mais padrão, tá? Se outros jeitos de falar seriam, por exemplo, alô, diga. Você também pode perguntar quem é, quem habla, tá? São jeitos de perguntar, tá bom? E a senhora Lopes responde: Buenos dias. É o cumprimento padrão comum de todos. Você pode cumprimentar desse jeito para qualquer pessoa, tá bom? Em qualquer situação. Buenos dias, que seria bom dia, tá bom? E continua falando. Hablo con el señor José Ricardo da Silva. Tá? Hablo com o senhor José Ricardo da Silva. Primeira coisa, reparou que aqui as perguntas, tanto aqui quanto aqui, começam também com um signo de interrogação. E eu não sei se você sabia, mas no espanhol a gente escreve com o signo virado. Por exemplo, no português você somente escreve no final, certo? No espanhol você precisa escrever no começo da pergunta, ou se fosse uma exclamação, no começo da exclamação da frase, com
o signo virado. É que nem o parênteses, o abre aspas. O que fica no final, ele está para dentro, tá? Apontando para a esquerda. E o que está no começo, ele aponta para a direita. Então, a mesma coisa aqui com as perguntas ou a admiração, essas exclamações. Eles é como se ficasse o que fica dentro, tá certo? Então tá. Então aqui você fala, no caso a senhora Lopes fala, ou pergunta no caso, hablo com o senhor José Ricardo da Silva? Estou falando com o senhor José Ricardo da Silva? Primeira coisa aqui, senhor. No caso a gente fala senhor. Tá? Senhor se escreve com um N, com um tio, que a gente conhece essa letra como N. Então, se alguém falar para você, escreve com N, se escreve com N, você já sabe que está se referindo a essa letra aqui. Você consegue ver, né? Essa letra aqui, ó. Senhor. N. É um som muito parecido ao NH do português, tá? Senhor. E o nome é José Ricardo da Silva. Por que a gente fala José Ricardo? Primeira coisa, J nós conhecemos como J. E para nós, J tem esse som de garganta. Tá bom? No caso aqui, J-O, que seria J-O, a gente fala Jo, Jo. Então a gente fala José, José. Outra coisa que aqui o S para nós, no espanhol, não muda, tá? S sempre vai ter som de S, tá? Independentemente de onde estiver. Então, aqui a gente fala José. E Ricardo, no espanhol, todas as palavras, independentemente se for nome ou não, todas as palavras que comecem com R precisam ser forte e vibrante, principalmente vibrante, o que quer dizer que a sua língua precisa vibrar, chacoalhar lá na sua boca. Então você fala Ricardo, Ricardo, beleza? Então, José Ricardo. E por que não ficou José Ricardo? Porque tanto José quanto Ricardo tem no espanhol. São nomes que existem lá. Então, a gente fala José e Ricardo. Se, no caso de nomes com R, sempre vai ser igual, tá bom? Sempre vai ser com um R forte e vibrante. No caso de nomes com J, quando muda, se o nome for usado, no caso também tiver origem no espanhol, no caso tiver nomes que sejam de uso no espanhol, no caso José tem, no espanhol seria José, tá bom? Digamos que são nomes mais universais, que digamos em cada tipo de idiomas tem esse nome. Aqui no Brasil seria José, no espanhol seria José, tá bom? No, no caso, eu sou Jimmy. Por que Jimmy, que se escreve com J também, por que se fala diferente? Por que não se fala Jimmy? Porque Jimmy, no caso, seria um nome estrangeiro, tá? Que não tem no espanhol. Então é por isso que Jimmy se fala do jeito como se falaria, nesse caso, no inglês. Da mesma forma, por exemplo, Jonathan. As pessoas que se chamam de Jonathan, que se escreve com J também, se fala do jeito como se fala no inglês. Se o seu nome for, por exemplo, Jessica, Jessica também se escreve com J. E Jessica se fala daquele jeito, não se fala Jéssica, se fala Jessica, tá bom? Agora, aqui, da Silva, agora é o sobrenome. Vamos começar com a palavra sobrenome, tá? Sobrenome, no espanhol, a gente fala apelido, tá bom? E presta atenção aqui, porque aqui são, digamos que, três palavras que podem causar confusão, tá? Em outro momento eu posso fazer um vídeo curtinho, um shortinho assim, para te explicar melhor. Mas agora presta atenção, porque somente vai ser em palavras, tá bom? Então, apelido, no caso, sobrenome. Sobrenome a gente conhece como apelido. E cuidado, porque apelido, não estou falando apelido, tá? Apelido se escreve com um L, certo? Apelido se escreve com um L. Apelido se escreve com dois L's. E uma palavra que tem dois L's, eu já falei para você, se fala apelido, porque dois L's é a letra I.
Então, apelido, tá bom? Então, apelido, que com dois L's, seria sobrenome. Apelido, no caso, que seria o jeito como chamam você. Por exemplo, se seu nome for José, se seu nome é José, as pessoas, o seu apelido seria, por exemplo, Zé, correto? Se seu nome for José, geralmente as pessoas te chamam de Zé, e Zé seria o seu apelido. Então, apelido para nós seria, por exemplo, um apodo. Ou apodo, no caso em forma geral, ou também sobrenome. É por isso que eu falei para você tomar cuidado, porque olha a confusão aqui. Sobrenome para você seria apelido para nós. Só que apelido para você seria um sobrenome para nós. Não é o mais comum, tá? Porque o mais comum seria falar apodo, beleza? Mas se por acaso alguém falasse para você apelido, não está falando sobrenome, tá bom? Então, toma muito cuidado. Se você precisar repetir, volta só alguns minutinhos para você poder ouvir de novo, tá bom? Mas não se preocupe, qualquer coisa escreve nos comentários que não entendeu direito. Aí eu faço um vídeo curtinho te explicando direitinho para você ter de forma visual, porque de forma visual ajuda mais o entendimento, tá bom? Então vamos continuar aqui. Era a primeira coisa, falar sobre o sobrenome, que a gente fala apelido, beleza? Então, a segunda coisa, aqui, eu falei Silva. Silva. Por quê? Porque para nós, em espanhol, palavras, no caso, a letra V, sempre vai ter som de B, tá bom? Então, por isso que eu falei Silva. Silva. Se você falar, se você esquecer de falar Silva, será que não vão entender? Pior que vão. Pior que vão mesmo. Mas saiba que o jeito como nós falamos é com B, tá bom? Silva. Todas as palavras que sejam com V sempre vai ter som de B, tá? Então, se você quer soar o mais natural no espanhol, o jeito certo é como se fosse B todas as palavras. É por isso que tem um detalhe muito engraçado e comum no espanhol que todos nós, todos os primos hispânicos entendemos, que você não entende. Por exemplo, falar. E a gente escutou muito isso na escola. E eu tenho certeza que, por exemplo, eu nasci no Peru, em Lima. E eu tenho certeza que meus primos, tanto na Argentina quanto na Espanha, na Colômbia, no México, eu tenho certeza que eles passaram pela mesma situação. Que quando a gente criança está aprendendo a escrever, é muito comum a gente não saber com que letra se escreve, se é com V ou com B. Então, como a gente não tem essa distinção que tem no português, que você sabe, dependendo como é falado, se se escreve com V ou com B. No espanhol, a gente, quando é criança, fala desse jeito. Se escreve, no caso seria, se escreve com B chica ou B grande. Ou se escreve, por exemplo, tá? Se escreve com B de vaca ou B de burro. Porque para nós, a gente não fala vaca, a gente fala vaca. É por isso que a gente fala, se escreve com B de vaca ou B de burro. Porque burro se escreve com B, tá certo? E vaca com V, só que se escreve com V, só que se fala com B. Tá bom? Tá bom? Uma, uma coisa que a gente passou, pelo qual a gente passou, tá bom? Então vamos continuar. Então aqui a senhora López continua e fala, se apresenta. Soy la señora López de Soluciones Globales. Aqui, Soluciones Globales é o nome de uma empresa, tá bom? Uma empresa, é o nome de uma empresa. Então, nomes de empresas, pelo fato de ser nomes próprios, não mudam, tá bom? Por quê? Porque, por exemplo, imagina você, sabe o programa dos computadores, Windows, por exemplo. Você não fala, o sistema do meu computador, no caso, é Windows. Você não fala, o sistema do meu computador é janela. Você não fala desse jeito, tá? Ou fala assim, eu comprei um computador da maçã. Não, como assim, da maçã? Da Apple, tá? Então não muda, não muda, tá? Nomes próprios não mudam. Então aqui igual, beleza? Então vamos continuar. Tu
Buenos días. Soy yo, señora López. Le llamo porque recibimos su currículum para el puesto de asistente administrativo. ¿Puede venir a una entrevista? ¿Más una vez? ¿Tú? Buenos días. Soy yo, señora López. Le llamo porque recibimos su currículum para el puesto de asistente administrativo. ¿Puede venir a una entrevista? Então, aqui, no caso, você respondeu ao cumprimento da mesma forma, da mesma maneira. Buenos días. E falou, eu sou. Porque a senhora López, ela tinha perguntado se falava com o senhor José Ricardo da Silva. Então, você falou, sim, eu sou. Aí continua, a senhora López. Le llamo porque recibimos su currículum para el puesto de assistente administrativo. Então, le llamo. Estou ligando porque a gente recebeu o seu currículo para o cargo de assistente administrativo, tá bom? Estou ligando, tá? Depois fala, le llamo porque, estou ligando porque recebimos, a gente recebeu o seu currículo, tá? Tem lugares que simplesmente falam CV, no caso seria CB, se escreve CV, C de casa e V de vaca, tá bom? Então, beleza. Então, tem lugares que se falam simplesmente CB, tá bom? Se escreve CV, só que se fala CB, tá bom? Que seria Curriculum Vitae, tá? Assim, são as siglas do Curriculum Vitae. E tem outros lugares que também falam, por exemplo, hoja de vida, que seria literalmente folha de vida. Hoja é folha e vida é vida, tá? Então, folha de vida, no caso, seria hoja de vida, tá bom? Para el puesto, que seria para o cargo de assistente administrativo, tá? Assistente administrativo, beleza? E pergunta, pode venir a uma entrevista? O senhor pode, ou você pode vir para uma entrevista? No caso, seria a pergunta, tá? Pode venir a uma entrevista? Tá bom? Próximo. Tú respondes, sí, claro. Muchas gracias. Señora López, perfecto. ¿Puede venir mañana a las 10 de la mañana? Más una vez, tú, sí, claro. Muchas gracias. Señora López, perfecto. ¿Puede venir mañana a las 10 de la mañana? Então, aqui, pelo fato da senhora Lopes ter perguntado se você pode vir numa entrevista, você respondeu, sim, claro, muitas graças, sim, com certeza, sim, claro, muito obrigado, muito obrigado. Então, a senhora Lopes falou, perfeito, perfeito, e pergunta, pode venir mañana a las 10 de la mañana? Você pode vir amanhã às 10 da manhã, tá? Tem casos que você pode omitir, por exemplo, aqui no caso, pode venir mañana, seria, você está falando, pode vir amanhã, pode venir mañana a las 10 de la mañana, pode vir amanhã às 10 da manhã. Pelo fato de estar se repetindo duas vezes, manhã e manhã, você pode omitir o segundo manhã. Pelo fato de que uma entrevista, uma reunião, é muito raro, muito difícil que seja às 10 da noite. A não ser que seja um encontro, né? Se você vai se encontrar com alguém, um amigo, um, alguém que você gosta, né? Alguém que você está afim. Então, você pode falar, por exemplo, vamos tomar um café às 10. Aí você precisa especificar às 10 da manhã ou às 10 da noite. Porque um café você pode tomar de manhã ou à noite, tá? Então, no caso, falando aqui, você pode omitir, tá bom? O fato de colocar dá mais clareza, mas também pelo fato de ser uma reunião, digamos que dá para entender que seria de manhã, tá? Você pode ou não colocar. Eu prefiro colocar, porque dá mais clareza, tá bom? Então, próximo, continuando, tú, sí, claro que sí, la señora López. La entrevista es en nuestra oficina. Está en la calle Gran Vía número 25. ¿Está más una vez? ¿Tú? Sí, claro que sí. Señora López, la entrevista es en nuestra oficina. Está en la calle Gran Vía número 25. ¿Tá? Então, aqui,
Você respondeu sim, claro que sim, tá? Sim, claro que sim. Porque perguntou, você pode vir amanhã às 10 da manhã? Sim, claro que sim, eu posso. Então, a senhora López fala, la entrevista es en nuestra oficina. A entrevista é, calma, que eu vou explicar só um minutinho, tá? Então, ela falou, la entrevista es en nuestra oficina. Está en la calle Gran Vía número 25. Está calle, ah, letra L, calle, está en la calle, que sería rua, está en la calle Gran Vía número 25, ¿tá bom? Então, próximo, tú respondes, oficina, perdón, estoy un poco confundido. Pensé que era un trabajo como asistente administrativo, no como mecánico. Tá? Mais uma vez, tú, oficina, perdón, estoy un poco confundido. Pensé que era un trabajo como asistente administrativo, no como mecânico. Tá bom? Então aqui, o que aconteceu? A senhora Lopes tinha falado que era para você vir a la oficina. Tá? Então você falou, que oficina? Como assim? Perdão, estou um pouco confundido, estou um pouco confuso. Pensei que era um trabalho como assistente administrativo. Achei que fosse um trabalho como assistente administrativo, não como um mecânico, tá bom? Próximo. Señora López, no se preocupe, señor da Silva. Soluciones Globales no es un taller mecánico. Somos una empresa de servicios administrativos. ¿Está más una vez, señora López? No se preocupe, señor da Silva. Soluciones Globales no es un taller mecánico. Somos una empresa de servicios administrativos. Então, o que aconteceu aqui? A senhora Lopes falou, não se preocupe, não se preocupe. Por quê? Porque você tinha falado que oficina, que você tinha falado assim, ué, eu achei que o trabalho fosse como assistente administrativo, não como um mecânico. Porque oficina, no caso, você sabe que oficina é onde você leva seu carro se der algum problema, não é verdade? Só que o que acontece aqui? Aquí a señora López fala que Soluciones Globales no es un taller mecánico. Por quê? Porque para nós, oficina se fala taller mecânico, tá bom? O que você fala oficina, você precisa falar em espanhol taller mecânico. Você não fala oficina, beleza? Toma cuidado. Você não fala oficina, você fala taller mecânico. Se você vai levar seu carro, você vai levar aonde? No taller, no caso, é al taller mecânico, tá bom? Muito bom. E que seria, no caso, você fala escritório. Por isso que você se confundiu. Porque a senhora Lopes não falou escritório. Porque para nós, escritório, a palavra simplesmente escritório seria a escrivaninha, tá? A escrivaninha seria o escritório. Eu, por exemplo, falo assim, trabalho em meu escritório. Então, trabalho na minha escrivaninha. Bom? Aí ela continua falando, somos uma empresa de serviços administrativos. Então, somos uma empresa de serviços administrativos, tá bom? Então, continuando, tú. Ah, ya entiendo, perdón. En portugués, oficina significa taller de autos. Por eso me confundí. Señora López, no hay problema. Suele pasar. Más una vez, tú. Ah, ya entiendo. Perdón. En portugués, oficina significa taller de autos. Por eso me confundí. Señora López, no hay problema. Suele pasar. Tá bom? Então aqui você falou, ah, já entendo, entendi, né? Aí você fala, perdão, me desculpe. Aí explica, em português, oficina significa taller de autos, tá vendo? Que eu acabei de falar. Oficina, no português, seria um taller de autos. Autos, digamos que é a palavra padrão ou mais neutro para falar de carros, tá? Você leva seu carro na oficina, no caso. Então, auto vem de automóvel, tá bom? Auto vem de, por isso você fala auto, automóvel, carro, coche. Tem várias formas de se falar, tá? Então, enquanto mais maneiras de você falar, vai ser melhor,
tá? São palavras muito fáceis de você aprender. Carro, que carro seria a tradução literal de carro, porque se escreve igual, só que se fala com dois R's. E palavras com dois R's no espanhol se fala igual que palavras que comecem com R, fortes e vibrantes, tá bom? Eu vou fazer também um vídeo curtinho, um shortinho, para você poder saber essas diferenças, tá bom? Então fica atento aí. Então, beleza. Você falou taller de autos ou taller de carros, tá? E falou, por isso me confundi, por isso que eu fiquei confuso. Então, a senhora Lopes falou, não há problema, suele passar, não tem problema, acontece, tá bom? Então, próximo, tú. Entonces, mañana a las 10 estaré en su oficina, en la calle Gran Vía número 25. Señora López, perfecto. Por favor, traiga su currículum y una identificación. Más una vez, tú. Entonces, mañana a las 10 estaré en su oficina, en la calle Gran Vía número 25. La señora López, perfecto. Por favor, traiga su currículum y una identificação, tá bom? Então aqui você falou, então amanhã às 10 estaré na sua oficina, que estaré no seu escritório, em la calle Gran Vía número 25, na rua Gran Vía número 25, tá bom? E a senhora López falou, perfeito, perfeito. Por favor, traga seu currículo. Por favor, traga o seu currículo e uma identificação, tá bom? Próximo. Tú, de acuerdo. Muchas gracias. Señora López, nos vemos mañana. Que tenga buen día. ¿Tá? Mais uma vez. Tú, de acuerdo. Muchas gracias. Señora López, nos vemos mañana. Que tenga buen dia. Tá bom? Então, você falou de acordo. Muito obrigado. Muchas gracias seria muito obrigado. E a senhora López falou, nos vemos mañana. Nos vemos amanhã. Que tenga buen dia. Que tenha bom dia. E você termina respondendo, tú, gracias igualmente. Hasta mañana. Mais uma vez, gracias igualmente, tá? Obrigado igualmente. Hasta mañana, até amanhã. Tá bom? Dúvidas? Ficou alguma dúvida? Fora aquelas explicações rápidas que teve? Qualquer dúvida, escreve nos comentários para eu poder te responder do melhor jeito possível e te ajudar a não ter nenhuma dúvida, pelo menos não nesse diálogo, tá bom? Se você não chamou alguém, chama alguém para você poder praticar, vocês vão aprender muito mais rápido, tá bom? Essa é uma recomendação do primo, tá bom? Chama alguém, chama o seu marido, sua esposa, algum amigo ou amiga, ou um primo mesmo, para poder praticar, tá bom? Você vai ver resultados muito mais rápidos, tá bom? Se você ainda não ativou o sininho, faça isso para você ficar sabendo quando sair vídeo novo no canal. E eu agradeço muito você ter chegado até aqui, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.